E a palavra diz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a histórias. E é o que mais temos visto nos dias de hoje: o crescimento das religiões, várias doutrinas falsas aparecendo, vários mestres, senhoras e senhores, aparecendo, difundindo mensagens que levam o homem até a incredulidade. Os filósofos de hoje, eles trabalham de forma incessante, tentando provar a não existência de Deus, que Deus não existe, que somos senhores de nós mesmos, que cada um de nós podemos construir o Deus que quisermos dentro de nós e seguirmos aquilo que achamos certo, que Deus foi construído pela mente humana. Os homens inventaram Deus e no passar do tempo foram tornando Ele o que Ele é: onisciente, onipotente, onipresente. E essa é a moral do mundo contemporâneo: os homens se tornarem eudaimônicos, ou seja, eles procurarem a felicidade neles mesmos. É a nova era, é a filosofia da nova religião. Mas se os homens tirarem Deus da existência desse mundo, o que vai restar neste mundo? Com quem nós iremos aprender a moral, a conduta, a ética? Porque se Deus deixar de existir neste mundo, em quem os homens irão se espelhar? Dos outros homens? Ora, mas os homens são falhos. Eu vou me espelhar em quem, senhoras e senhores? Porque tudo de bom que existe nos homens veio de Deus. Nós aprendemos de Deus. Até os dias de hoje, nós herdamos de um ser que se chama Deus. Quem pode ser o espelho da humanidade? Em quem se espelhar? Dos governantes desse país? Do presidente da república? Em algum ministro? Em algum pastor? Em quem se espelhar, senhoras e senhores? Os homens, eles precisam se espelhar em alguém para eles serem bons, probos, justos, honestos, verdadeiros. Os homens precisam se espelhar em alguém para que eles possam amar. Se existe alguma coisa boa no ser humano, é que ele aprendeu em Deus. O que de bom existe nos nossos pais, eles aprenderam também do pai deles e da prole do pai deles. E se você for buscar a raiz de toda bondade, justiça, verdade, amor, tudo isso veio de Deus. Porque os homens são falhos. Às vezes, na nossa frente, eles demonstram ser uma coisa, mas por trás, eles são outra coisa totalmente diferente. Ninguém consegue ser 100% decente, honesto, probo, reto, justo, verdadeiro. Para que nós possamos nos espelhar, nós teríamos que definir entre nós mesmos a melhor maneira de viver. Bom, Deus não existe. Então, em quem nós vamos nos espelhar? Qual o caminho a seguir? Qual a conduta? Qual a ética, senhoras e senhores? Qual a moral? Vamos tirar a Bíblia de circulação. Qual outro livro que ensina tantas coisas boas para os homens, sem ser a Bíblia? Surgiram sim muitos homens inteligentes ao longo da história, né?
pensadores, poetas, filósofos, metafísicos, né? Que estudam a ciência humana, aonde os homens podem melhorar, evoluir. Homens como Freud, Platão, Aristóteles, Sócrates, Kant e tantos outros homens, mas nenhum deles até hoje conseguiram decidir qual seria a melhor maneira, qual seria a melhor cultura que os homens deveriam seguir para encontrarem a felicidade. Nenhum deles até hoje. Se você ler os livros desses homens, cada um deles apresenta um pensamento, uma maneira de viver. Os gregos tinham um pensamento, os romanos já tinham outro pensamento, os egípcios já tinham uma outra cultura. Aí Jesus chega quebrando esses paradigmas e ensina para os homens uma nova filosofia de vida. Ele dá às senhoras e aos senhores um rumo, uma direção. Ele dá uma luz aos homens. E ele tira os homens das trevas e os trazem para a luz. E é por esse motivo que ele diz, né? Que todos aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, que infelizmente eles viviam sem rumo, sem direção, procurando a paz, procurando a luz, e não encontravam. Quando Jesus chega, senhoras e senhores, Sócrates já existia, Platão, Aristóteles e vários outros pensadores. E mesmo sendo estudiosos da metafísica, metafísica é uma palavra com origem no grego, né? E que significa o que está para além da física. É uma doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas, o conhecimento da alma, o conhecimento de Deus, da existência humana. Então esses homens estudavam tudo isso. A metafísica, senhoras e senhores, é simultaneamente antologia, filosofia, teologia, e na medida em que se ocupa do ser supremo dentro da hierarquia dos seres. E nesse sentido, ela foi reconhecida pela filosofia tradicional até Kant, que se interrogou sobre a possibilidade da metafísica como ciência. Ela se tornou o estudo do sobrenatural, a busca do sobrenatural. Mas mesmo todos esses homens buscando o sobrenatural, Sócrates, ele acaba confessando a sua crença na existência de um só Deus. E por esse motivo os gregos o mataram. E considerando o período da história humana em que a filosofia atingiu assim o seu esplendor, né? Principalmente Atenas, entre os gregos, Sócrates, cuja agudeza de raciocínio e método de ensinar filosofia aos seus alunos, o colocou entre os mais profundos pensadores de todos os tempos. E por não ter concordado com a crença politeísta dos gregos, Sócrates foi julgado e condenado à morte. Mas antes dele morrer, ele fez uma declaração bombástica. E ele disse: acredito na existência de um só Deus Todo-Poderoso, dotado de sabedoria e bondade absoluta, provadas com a sublime harmonia do universo e com a maravilhosa organização do corpo humano. Olha, que coisa impactante. Platão, de todos os filósofos pagãos que falaram sobre Deus antes da era cristã, Platão foi o que mais falou em Deus. O orador e teólogo francês de Bourget chamava Deus de o divino.
e outros teólogos chegaram a comparar Platão como se ele fosse Moisés daquela era. Era Moisés escrevendo em grego, diziam eles, cheio de admiração por ele, diante das obras que ele escrevia. Platão, ele nasceu em Atenas, e ele foi aluno de Sócrates. Aristóteles, que por sua vez foi aluno de Platão, ele declarou: Deus é o motor que move o mundo. Aristóteles, senhoras e senhores, ele chegou à conclusão que tudo tem que ser movido por algo, que tudo que está em movimento é movido por outra coisa. E ele disse, tomemos o sol como exemplo, ele está em movimento, portanto, outra coisa o movimenta. Esta coisa que move o sol, ou está também em movimento, ou está imóvel. Francis Bacon, em 1500, ele disse uma frase interessante. Ele observou que a pouca ciência afasta o homem de Deus, porém a muita ciência a Deus o conduz. Porque quando você observa a ciência e conhece a palavra, você percebe que Deus realmente existe. Deus existe, senhoras e senhores. Deus é real. Não deixe essa falsa teologia, a falsa ciência, a falsa filosofia te tornar independente ao ponto de você se afastar do seu Criador.